Irmãos, bom dia. Vamos abrir nossa Bíblia, 1 Samuel 1,19. 1 Samuel 1,19. Glória a Deus. Primeiro Samuel 1,19, ele diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, deu à luz a um filho e chamou o nome de Samuel. Então Ana lutava. O maior sonho da Ana era ter um filho, porque naquela época era até vergonhoso uma mulher estéril, né? Ela tem um problema vergonhoso. Ela lutava para ter um filho, subiu muitas vezes na casa do Senhor, mas teve um dia que ela subiu e foi diferente. Teve um dia lá que ela subiu à casa do Senhor e foi diferente. Aquele dia Deus realizou o sonho da Ana, era o maior sonho da vida dela. Irmão, nós temos que tomar cuidado com o sonho. E às vezes o sonho é bom para nós, mas não é o sonho de Deus. Às vezes o sonho é bom para a carne, mas não é o sonho de Deus. Nós temos que estar dispostos a sacrificar sonhos. O maior sonho da nossa vida tem que ser o sonho de Deus. E para isso nós precisamos estar à disposição de Deus. E para estar à disposição de Deus, nós precisamos ter conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. É uma coisa assim que tem que exigir uma busca maior nossa, porque nós temos que entender o que Deus está sentindo. O Espírito Santo tem que passar para nós o sentimento de Deus. O sentimento que está no coração de Deus, o Espírito Santo traz ao nosso coração. Aí nós temos que buscar isso, né? Buscar a presença de Deus para a gente entender o sentimento de Deus, aquilo que Deus está sentindo para Ele passar nosso coração. Até porque a Bíblia fala que nós devemos sentir a mesma coisa que Jesus sentiu. É o mesmo sentimento que Cristo, né? Então, a Ana aqui está vivendo o sonho dela. Eu já convivi com algumas pessoas e eu nunca entendi isso. Tinha uma pessoa lá embaixo, trabalhava na igreja, ela pregava, tinha uma pregação bonita, uma pregação legal, animada. Aí um dia essa pessoa quebrou o pé. Aí ela foi lá para o hospital. Falei, vou lá fazer uma visita para ela. Aí cheguei lá no hospital, a pessoa com o pé lá levantado, falou, pastor, eu estou indo embora amanhã. Eu nem sabia que a pessoa ia embora e pregando na igreja e trabalhando na igreja. Eu nem sabia que ela ia embora amanhã. Fiquei sabendo lá no hospital. Aquilo me deu um susto. Naquela época eu era mais novinho na fé. Hoje a gente não se assusta com essas coisas, não. Naquela época eu tomei um susto. E eu nunca entendi isso. Por que a pessoa está aqui hoje? E amanhã ela resolve ir para outro lugar e deixa a obra de Deus, abandona tudo e vai para outro lugar. Eu nunca entendi isso. Que tipo de chamado é esse? Eu acho que deve ser colocado pelos homens. Acho que a gente coloca homem na obra que Deus não mandou. Mas a gente vai lá, né? A gente não tem todo o discernimento das coisas, chama para a guerra o primeiro que vê. E Deus fala, não é esse não. Então eu vou chamar o segundo. Deus fala, também não é esse não. Mas às vezes a gente é um pouquinho teimoso, põe lá a pessoa, porque né, tem amizade, é bacana, frequenta os cultos, a gente acaba pondo a pessoa para trabalhar na igreja, a pessoa não aguenta. Ela não suporta o peso da obra e a gente coloca. Então nenhum que Deus nos chamou não vai ficar na obra. E pode ser rico. Eu fui lá na igreja de rico outro dia, né? E tinha um pastor lá e pregava, eu escutava ele pregando, eu falava, mas o que ele prega não bate. Não bate, o que ele está pregando não bate. Com algumas coisas que a gente conhece, pregava. Aí quando ele acabava, juntava aquele monte de irmão, o homem não podia nem ir no banheiro. O homem queria conversar porque o pastor era rico. Eles pobres, tudo queriam encostar no pastor, né? Alisar o pastor e aquelas coisas todas, não ganharam conta. Continuaram duro, o pastor não deu nada para ninguém. Daqui uns dias o pastor saiu da igreja. Ele saiu da igreja por nada, por coisa boba. Não aguentou a obra, não aguenta. Quem não tem chamado de Deus não aguenta a obra. Quem não tem um chamado não aguenta. Quem não tem chamado vai lá e vende Jesus, traz Jesus que nem o Judas. Foi chamado, mas ele não honrou o chamado dele na obra.
Então, amanhã eu vou a tal cidade, você tá aqui hoje. Semana que vem já quer estar em outra cidade. Mas você buscou a vontade de Deus? E Deus manda a gente perguntar para Ele se é para a gente ir para tal cidade mesmo, se é para a gente fazer isso, se é para a gente fazer aquilo. Mas é o grande sonho da minha vida. Lá nos Estados Unidos, meu primo foi, tá lá, já comprou casa no Brasil, casa com piscina, casa ali no Butantã. Aí eu vou também, que eu vou comprar casa no Butantã, irmão, precisa ver a vontade de Deus, precisamos entender o que Deus está sentindo. Precisamos deixar o Espírito Santo falar o nosso coração que Deus está sentindo. E às vezes a nossa carne atrapalha tanto, na hora de orar a carne foge. Se tem uma coisa que a carne não gosta é de oração, ela foge. Ela faz de tudo, arruma alguma coisa para fugir da oração. Na hora de ler Bíblia, a carne foge. Na hora de fazer um jejum, a carne corre, foge. Nossa carne foge de tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é Deus, que é de Deus. Então, nós precisamos doutrinar mais o nosso espírito, a nossa alma, para a nossa carne não roubar a gente. Nossa carne não acabar assaltando a vida da gente. Carne assaltou, vida vazia. Carne assaltou, vai viver chorando. A carne te roubou, vai viver triste. A carne te roubou, vai viver a vida insatisfeita. A carne te roubou, não há brilho nenhum mais na sua vida. Então nós precisamos vencer a nós mesmos, a nossa carne, esmurrar a nossa carne. Então, eu vou a tal cidade e vai. Amanhã eu convivi com gente na obra, que trabalhava na obra. Aí eu fui visitar, pastor, a semana que vem estou indo lá para São Carlos. Eu olhei assim, né, falei, mas e a obra de Deus, como é que fica? Trabalha na obra amanhã, a semana que vem já vai para São Carlos? A outra, amanhã já vou para Bahia. Eu falei, como é que funciona essas coisas? Você não sai daqui porque Deus não deixa. Eu não saio daqui porque Deus não deixa. Tô aqui, ó, anos e ele não deixa. Hoje é dia dos pais, dia 9, né? Estamos aqui hoje, porque Deus não deixa a gente sair. Nós vamos para onde? Você vai descer essa escada aqui, você vai para onde? Ficar abobado lá no mundo? Ficar vagueando lá no mundo? Quem sai da vontade de Deus vai vaguear. Vai ficar lá no mundo vagueando. Hoje eu vou no lugar, amanhã eu vou no outro, não tem compromisso com nada, com ninguém, tudo é normal. Ficar vagueando na vida. Quem não faz a vontade de Deus vai ficar vagueando. Então, a Ana tinha um sonho tão grande, esse é o sonho da minha vida. Olha, quando eu tiver um Samuel, minha vida vai estar perfeita, vai estar toda realizada. Só que ela entendeu uma coisa, que a gente tem que entregar os maiores sonhos da nossa vida, nós não podemos ser roubados pela carne, os maiores sonhos da nossa vida tem que ser entregue para Deus. Nós temos que ter esse entendimento, esse discernimento, esse impulso do Espírito Santo para dizer assim, eu gosto, é o que eu quero, é o que eu desejo, mas se o Senhor não deseja, eu não quero não, Senhor. Senhor, eu desejo ardentemente, eu quero isso, Senhor, eu planejo isso, Senhor, eu sonho com isso, Senhor, mas se o Senhor não está sonhando com isso, eu não quero não. E Ana, no versículo 17, então respondeu ele, vai em paz, Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse, e disseram, ache tua serva graça. Não, Pedro, no 21. Subiu Eucana aquele homem com toda a sua casa, ofereceu ao Senhor sacrifício anual, cumpriu seu voto, porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para que apareça perante o Senhor, lá fique para sempre. Eucana, seu marido, disse, faz como bem parece aos teus olhos, fica até que desmame o menino. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher, deu leite ao seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo 3 bezerros, réfua de farinha, o 25, e degolaram o bezerro, o 26. E ela disse, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor o entregarei por todos os dias da minha vida. Ó Senhor, eu vim trazer meu sonho aqui. Vim queimar meu sonho, Senhor. Queima o seu sonho. Nós temos que ter coragem para queimar o nosso sonho. Nós temos que adquirir a comunhão com Deus para dizer, Senhor, eu queria isso, Senhor. Puxa vida, hein?
Eu queria isso aqui. Outro dia eu estava passando testemunho, o rapaz estava noivo, estava tudo certo, tudo certinho, casa, tudo arrumado, tudo arrumado. Na hora do dia do casamento, o cara desistiu. Oh, Deus mandou desistir, eu não vou mais casar, não. Deus mandou desistir. O cara queimou o sonho dele. Nós temos que ter... Nós não temos, mas nós temos que ter esse império do Espírito. O homem não consegue. O homem não consegue. Mas se a gente for dominado pelo Espírito, nós conseguimos queimar nosso sonho. Vai ser uma maravilha. Se a gente for dominado pelo Espírito, naturalmente a gente não consegue. Mas se a gente estiver cheio do Espírito Santo, nós conseguimos queimar nosso sonho. Nós conseguimos queimar os nossos sonhos. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo, o que acontece? Nós conseguimos queimar nosso sonho. Então o maior sonho da nossa vida tem que ser colocado diante da mão de Deus. Tem que ser colocado diante de Deus, o maior sonho da nossa vida. Aí as coisas dão certo. Então nós precisamos desenvolver essa comunhão com Deus. Senhor, eu tenho um sonho tão grande, mas vamos colocar esse sonho na mão de Deus. Você tem um sonho grande, Deus tem um 10 vezes melhor para você. Amém. Vamos buscar Deus, o sonho de Deus é muito maior. E nós precisamos aprender como Ana, depois que o filho nasceu, era estéril, foi lá e queimou o seu sonho, entregou ele ao Senhor. Né? O Hebreus 11, 24. Pela fé. Fé é uma capacidade especial que Deus dá para nós, né? Pela fé. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés era príncipe lá no palácio. Moisés vivia no luxo. Moisés vivia no luxo. Moisés tinha título. Então ele tinha título. O Moisés era o filho adotivo de Faraó. Vivia no luxo, né, um luxo muito grande. Uma alta educação, uma vida nobre, conforto. Mas ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Não quero mais isso. Não serve para mim. Então tudo que nós corremos atrás, tudo que nós desejamos, Moisés tinha luxo, morava num palácio, né? Alta educação, vida nobre, conforto. Mas o que aconteceu com ele? Quando Moisés saiu do palácio, o que ele foi ser? Saiu do palácio. Aí ele matou aquele homem que estava batendo no egípcio, fugiu. Ele foi para onde? Midian. Lá conheceu a sua esposa. E quem era o sogro dele? Ele foi ser servo de quem? Do Jetro. No palácio tinha tudo. Ele tinha tudo de luxo, mas eu não quero. Deus está falando para mim que isso aqui não é para mim, é tudo luxo, mas não é para mim. Eu tenho um chamado, eu tenho um envio, isso aqui não é para mim. Ele abandonou tudo aquilo, aquela riqueza todinha do Egito, tudo de ouro, e ele foi ser servo do Jetro lá no deserto para guiar o povo de Deus no deserto. Pela obra de Deus, às vezes a gente sacrifica algumas coisas da nossa vida, sacrificações. Pela obra de Deus a gente sacrifica sonhos da nossa vida, às vezes é preciso sacrificar sonhos. Então ele, o que aconteceu? Ele morava no palácio, né? Tinha título, era o filho adotivo do faraó, era um dos maiores lá do palácio. Mas ele não quis aquilo, ele não estava feliz com aquilo. Tem coisa que a gente pensa que vai trazer felicidade pra gente, não traz. Quando eu tiver um título, vou ser muito feliz. Não é? Quando eu viver no luxo, eu vou ser muito feliz. Não, nós temos que ser felizes hoje, dia 9. Hoje que nós temos que ser felizes. Felicidade é um estado de espírito, não depende de coisas. Não depende de coisas. Felicidade é um estado de espírito, tem que estar dentro da gente. Não depende de mulher para você estar feliz, não depende de filho, não depende de pai, não depende de ninguém. Felicidade é um estado de espírito. Com ou sem, eu tenho que ser feliz. Com luxo ou sem luxo, eu tenho que ser feliz. E eu tenho que encontrar esse caminho. Eu tenho que encontrar essa voz. Eu tenho que encontrar essa fala. Eu tenho que encontrar essa palavra. Eu não dependo de ninguém para ser feliz. Quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver muita grana, vou ser muito feliz. Não vai. Rico também se mata. Rico se mata com drogas. Se droga tanto e morre. Porque a felicidade não é dinheiro. Ela traz, ela ajuda. Né? Você conhecer lá França, Suíça, é bom, legal fazer uma viagem. Mas se você vai mal,
Quando você voltar, você vai voltar para a realidade de novo, para a depressão. Então nós precisamos entender que a felicidade tem que ser hoje. É um estado independente de pessoas, independente de tudo. Então, não quero mais ser filho da filha de Faraó. Imagina ele, hein? Largar tudo aquilo e nós não temos coragem de largar nada. O Onyx, 2014. E ele largou tudo. O luxo, o título, não quero mais não quero isso não. Quero andar na vontade de Deus. Mas você vai sofrer lá no deserto, mas eu quero ir para lá. Deus me chama para ir para lá. Minha vocação é para ir para lá. Você vai para onde você quiser. Amém? Fala para as pessoas, você vai para onde você quiser. Mas a minha vocação é para ir para lá. O meu chamado é para ir para lá. O Espírito Santo está me chamando para ir para lá. Eu vou é para lá. Mas lá você vai sofrer. Mas eu vou lá. Mas lá você vai viver no deserto. Não tem nada que você tem aqui no palácio. Mas eu não quero ouro. Eu não quero prata. Se o Senhor me der lá, eu quero. Mas eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Não adianta você morar num palácio e não fazer a vontade de Deus. É só sofrimento, é só vazio. É só ansiedade, só depressão. Coisa material não se compara com coisa espiritual. Coisa material não se compara com o chamado de Deus. Puxa vida, nós estamos passando uma dificuldade, né? O Pedro falou, estamos aqui numa luta. A gente está jogando as redes aqui, não tem peixe, acabou os peixes aqui, né? O que vai acontecer com a gente, hein? Puxa vida, hein? O que vai acontecer com a gente? Aí Jesus vai lá, dá uma palavra, eles fazem uma pesca maravilhosa. O barco quase afundou, as redes cheias. Aí Jesus falou, deixa isso aí e me segue. Mas Jesus, eu realizei meu grande sonho. Queima o seu sonho para andar com Deus, queima a sua vontade para andar com Deus. Deixa Deus realizar a vontade dele na sua vida, na minha vida. O mais importante é ouvir a voz dele. A voz dele é poderosa. A voz dele dá coragem para a gente enfrentar um gigante. Vai lá que eu sou com você. E Davi foi e venceu o gigante. Abandone esses peixes. Mas é muito peixe, Jesus. Tem 153 peixes, um diferente do outro. É muito peixe. Abandone isso aí. Eu estou chamando você para fazer a obra. Ele abandonou aquilo. Então nós temos que estar dispostos a queimar a nossa vontade, queimar nosso sonho. Ah, meu sonho é ter um filho, né? O Abraão falou, quero ter um filho. Deus deu o filho, depois mandou ele sacrificar o filho. Fez uma prova com ele, ele foi e obedeceu. Deus honrou Abraão, honrou muito porque ele obedeceu ao chamado de Deus. E às vezes o chamado de Deus não é muito confortável, né? O Abraão lá tinha, o Moisés tinha todo o conforto do mundo. Às vezes Deus não quer a gente no conforto. Às vezes a obra de Deus não é conforto. É luta, Deus vai massacrar? Não, mas lá no deserto vai ter um conforto diferente, vai ter um conforto especial para quem obedece a voz de Deus. Às vezes você está no palácio, não tem o conforto que você vai ter no deserto. Porque no deserto você está fazendo a vontade de Deus, o conforto é diferente, Deus é fiel, Deus vai te guardar, Deus vai te dar a alegria do Espírito Santo, Deus vai te dar regozijo, que é uma alegria que Deus coloca dentro do nosso espírito, que é muito maior do que qualquer sonho material. A alegria de Deus não tem comparação. Não se compara com nada dessa terra. Não quero mais ser filho, né? Ser chamado filho da filha de Faraó. Segundo Reis 5, do 1 ao 6, Pedro fazendo o favor. Então Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem de Deus e do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Chega um homem importante na casa do profeta Eliseu, né? Capitão do exército, ganhou muitas batalhas, né? De muito respeito, então era um homem valoroso. Estamos falando de uma pessoa valorosa. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina. Vai lá, Pedro 3. E disse, o 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim me falou a menina da terra de Israel. E disse então o rei da Síria, vai, enviar-te-ei cartas. Não. Vamos ver aqui, vai. É que ele não atendeu ele, acho que é um Pedro.
Coloquei errado aí. Mais um. Mais um. Olha que a passagem que ele não atende ele. Eu marquei errado aí. Ao 9, Pedro. 9. 5, 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Nível de emoção. Nós precisamos cuidar da nossa emoção. Chegou lá um homem grande, valoroso, né? Ele é lá no mundo. No reino de Deus é todo mundo igual, não tem patente. No reino de Deus é todo mundo igual. Mas ele é valoroso, ganhou muitas guerras, né? Um homem muito rico. O que o Eliseu fez? Sem emoção nenhuma. Aqui o evangelho é igual para todo mundo. Se o senhor quiser, mandou o mensageiro dizer: se o senhor quiser, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão e a sua carne ficará purificada. Ele foi, obedeceu, foi curado. Então não tem esses negócios que tem hoje. Uma pessoa melhorzinha chega na igreja com um carro melhor, os crentes ajuntam nele, pensando que ele vai dar dinheiro para os pobres da igreja. Você vai na igreja do rico, quando o rico desce lá do altar, os pobres tudo juntam nele. Para ver se o rico vai dar alguma coisa para ele. A vida de esmolé. Nós não precisamos puxar saco de ninguém. O nosso Deus vai suprir a nossa necessidade. Nós vamos orar, nós vamos buscar Deus. Deus é fiel. Não precisamos estar bajulando ninguém. Ninguém vai dar dinheiro pra gente porque a gente fica bajulando. E tem gente que nem gosta. Né? Tem gente que nem gosta de tanta bajulação. Então os pobres da igreja não podem ver um rico. Eles querem juntar do lado dele. Vou juntar aqui, né? Quem sabe ele dá o meu dente hoje, né? Eu preciso fazer um tratamento. Ele olha pra mim e me dá um dente. Me dá um carro para não fazer um Uber. Meu irmão, rico não vai dar nada para ninguém. Alguém pode sentir lá no coração e dar. Já aconteceu e acontece. Mas nós temos que confiar em Deus, não é em homens. Olha aí, eu falei assim, tem um policial que é meu amigo, na hora que a bala comer ele não vai te salvar não. Não, mas ele é meu amigão do Pedro. Não, seu amigão é Deus. Respeita ele. Abençoa a vida dele, abençoa a sua vida, mas o único amigão que nós temos é Deus, que dá nos livramento para nós é Deus, não são pessoas não. Então não adianta a gente ficar puxando sardinha para pessoas. Tem 1.200 pessoas lá no culto, eu só falo o nome do rico. Fulano de tal, aí vem pregar aqui, Jesus mandou, aí daqui a pouco o fulano de tal, não, Jesus mandou pregar aqui o Floresvaldo, porque o Floresvaldo tem dinheiro, aí Jesus foi lá, mas o Floresvaldo... As besteiras, a gente fica muito com a emoção abalada. Enquanto a gente não crescer, não amadurecer, saber que a nossa bênção vem da mão de Deus, não é da mão dos homens. Deus toca nos homens para nos abençoar. O Jó teve a sua necessidade suprida, Deus deu em dobro, mas o povo trazia o ouro para ele. O povo trazia as pulseiras de ouro. Ele teve a vida dele restituída, assim, Deus usou pessoas para abençoar a vida dele. Mas ele não ficou chorãozinho pra ninguém, falando o nome de ninguém toda hora. Aí é rico, né? Eu tô aqui pregando, chega o rico. Aí o senhor vem pra cá, eu vou pra lá. Eu sento, o senhor prega. Não precisa dessas coisas. Precisamos confiar em Deus, que a nossa vitória tá no Senhor. Né? Buscar o Senhor, o resto das coisas Deus vai fazer. O reino de Deus em primeiro lugar, se dizer mais coisa, Deus ele vai fazendo. Êxodo 33, 12 ao 15, vamos terminar aqui, Êxodo 33, 12 ao 15. Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me faz saber quem há de enviar comigo. Moisés está indo para a terra prometida, né? Saindo do deserto, indo para a terra prometida, e Deus falou que ia enviar alguém para ir com ele. Deus ia enviar um anjo, porque o povo cometeu muito pecado.
E a presença de Deus não podia estar ali, naquele povo ia morrer, e Deus manda um anjo. Conheço por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse, se a tua presença não for conosco, não faça sair daqui. Irmão, fica aí, se a presença de Deus não está no negócio, não faz não vai não. Fica aí. Ah, mas está todo mundo. Você não é todo mundo. Ah, mas está todo mundo passando na minha frente. Deus tem um plano na vida de cada um. Ah, mas está todo mundo evoluindo. Deus tem um plano na vida de cada um diferente. Então, Moisés falou, Senhor, a terra é boa, o lugar que o Senhor está me levando é maravilhoso, mas sem a tua presença, não tem lugar maravilhoso sem a presença de Deus. Oh, mas lá tem cada cacho de uva, precisa 2 homens para carregar. Naquela terra tem romã, lá precisa 2 homens para carregar. Tinha cacho de uva lá que eles colocaram a verga na costa, um do outro, e levavam o cacho de uva. Uma terra maravilhosa, terra boa. Mas Moisés falou assim, a tua presença eu não vou não. Não tem nada mais maravilhoso que a presença de Deus. Não tem nada mais gratificante, satisfatório do que a gente ter a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus é a maior coisa que nós temos na nossa vida, em nome de Jesus. Então não abandone a presença por nada. Não vamos deixar a carne roubar a gente, não. Na hora da oração, né, a carne quer roubar a gente. Na hora da palavra, a carne quer roubar a gente. Na hora do culto, a carne quer roubar a gente. Não vamos permitir que nada roube a presença de Deus na nossa vida. Amém?